Salve, salve galera, salve, salve nação, muito boa tarde a todos. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Bruno Castanha para a gente falar aí de José Botto, rapaz. José Botto, que deve ser aí confirmado como o novo diretor, o novo homem forte do futebol do Flamengo para 2025. Ontem nós tivemos na eleição no Flamengo, BAP foi eleito como presidente e José Botto vai ser o homem forte, o diretor de futebol do BAP. Será que o Leonardo vai vir junto? A gente vai falar mais isso também na próxima live, mais tarde, atualizando vocês sobre essas informações. Isso aqui vai ser um vídeo para a gente mostrar um pouquinho mais do que pensa, né, José Botto sobre futebol, do trabalho que ele fez, né? Então nós vamos falar bastante para você que não conhece, conhecer um pouquinho mais desse dirigente português. Então, pedir para você para deixar aquele like, se inscrever no canal, pegar esse vídeo, compartilhar com seus amigos, né, jogar para bastante rubro-negro, joga nos grupos de WhatsApp para poder todo mundo conhecer um pouquinho mais, né, de José Botto, esse português de 58 anos, que, né, faz um trabalho muito descobrindo jovens, né, também trazendo aí treinadores que já trabalhou com o Jorge Jesus. Então nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Primeiro, né, para começar, então, deixe seu like, que é muito importante, tá? Para começar, José Botto é um cara que já foi treinador, começou lá com times pequenos em Portugal, até chegar ao Benfica. Então, com o seu trabalho, ele chegou ao Benfica. No Benfica, ele virou observador e logo, né, após virou, né, foi o chefe do departamento de scout ali do Benfica, trabalhou com o Jorge Jesus, onde ele, né, ajudava a mapear o mercado para o Benfica contratar jovens jogadores, né, que era de praxe como o Benfica fazia. E foi um cara que, como é treinador, como trabalhou com o scout, começou a conhecer muito sobre o mercado, né, europeu. Começou também, quando ele vai virar dirigente, ele vai virar um diretor esportivo, quando ele vai para o Shakhtar e depois ele passa pelo PAOK, né, ele começa a movimentar muito a questão de relação com a maioria, né, dos clubes, empresários, todo mundo do futebol europeu, né, por conta dessa função. Então é um cara, né, hoje que ele conhece muito do mercado. E sim, conhece muito do mercado brasileiro, porque sempre foi um apaixonado pelo futebol brasileiro. Quando trabalhava no Benfica, o campo observatório na América do Sul e principalmente no Brasil era muito grande, porque o Benfica, Porto, time de Portugal vem aqui e contrata muito jogador, né, aqui no Brasil, por conta do poder aquisitivo, né, do euro, né, para o real. Então, conhece bastante, gosta, é um apaixonado também pelo futebol brasileiro. Por isso que nesse momento, quando ele recebe a proposta de estar na Croácia, nesse momento, ele não pensa duas vezes, ele quer vir, já está seguindo o Flamengo, né, no Instagram, segue o BAP, segue o Felipe Luiz, então vai ser um cara que vai ajudar bastante. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, eu até mostrei na live de ontem, mas eu quero mostrar nesse vídeo aqui para vocês compartilharem, né, poder também escutar com calma, né, porque ele fala bem, o português dele dá para entender bem, mas para você assistir com calma e você compartilhar com seus amigos o que pensa, né, José Botto, e por que é tão importante você ter um dirigente desse, né, no seu futebol, porque aí você não contrata treinador errado, você não contrata jogadores por nome, você contrata por característica, né, do que ele vai jogar, do que ele vai ajudar. Então, preste bem atenção nesse vídeo, no momento que ele fala até de uma pequena mudança de um treinador para o outro da forma de jogar e de um modelo, e por que é tão importante na hora de você montar o seu elenco. Segura esse vídeo aí, eu já volto, vai deixando o seu like, que é muito importante. O maior clube que eu trabalhei foi o Benfica, sem dúvida alguma, a nível dos adeptos, a nível da dimensão do clube. Para mim, o melhor projeto desportivo que eu trabalhei foi o Shakhtar. Mais fácil de trabalhar. Porquê? Porque o Shakhtar não dependia nunca de treinador. O Shakhtar dependia de uma ideia de jogo que tinha, que era a mesma com o Paulo Fonseca, foi a mesma com o Luís Castro e foi a mesma com o De Zerbi. Portanto, os treinadores chegavam e adaptavam-se. Claro que há nuances, existem nuances. Eu posso explicar aqui uma coisa para as pessoas perceberem, falando do Shakhtar. Quando nós mudámos o Luís Castro para o De Zerbi, a ideia de jogo, o modelo de jogo era exatamente
o mesmo. Havia uma nuance que era o De Zerbi gosta de chamar a pressão mais atrás, mais junto da grande área da sua equipa, sim, para depois ter espaço para atacar o adversário. O Luís gostava mais e gosta mais de instalar o jogo no meio campo adversário, percebes? Portanto, ter a bola no meio campo adversário. Ataque posicional, o gosta mais. Sim, mas o De Zerbi também é ataque posicional, só que gosta de fazê-lo no próprio meio campo. Okay. Isto para quê? Para chamar a pressão, para depois ter espaço para atacar. Isto implicou, estás a ver? Portanto, não implicou nenhuma mudança no perfil de jogador, implicou uma pequena mudança no perfil dos alas. Porque com o Castro e com o Fonseca, como nós instalávamos o jogo no meio campo adversário, não havia espaço. Nós precisávamos de alas mais técnicos, não com tanta velocidade, porque a velocidade, tu se não tiveres espaço não podes colocar a velocidade, né? A velocidade não te serve para nada. Com o De Zerbi, porque ele chamava a pressão para ganhar esse espaço, implicou que fôssemos buscar uns alas um pouco mais rápidos, estás a ver? Que esta nuance, esta pequena nuance tática, que não tinha nada a ver com a forma de jogar, porque a forma de jogar era exatamente a mesma, havia uma pequena nuance tática que implicou uma mudança no perfil do ala. Mas isto são pequenos pormenores. Agora, quando tu tens um clube que não tem uma forma de jogar definida, que a forma de jogar depende muito do treinador, quando tu mudas de treinador, muitas vezes mudas tudo. Repara uma coisa, porque isto muitas vezes tem a ver com a falta de cuidado e saber aquilo que queres. Estás a ver? Aquilo que tu queres para o teu clube. Porque muitas vezes aquilo que tu vês, dando aqui um exemplo um pouco estúpido, mas tu começas com um Guardiola e de repente as coisas não resultam e tu passas para um Simeone. Estamos a falar de dois excelentes treinadores, mas não tem nada a ver um com o outro. E isto o que é que implica? Os jogadores que tu escolheste, ou que o treinador Guardiola escolheu, depois não servem para o Simeone. E isto implica o quê? Implica normalmente que os resultados não vão ser bons, implica que tu vais gastar mais dinheiro porque vais ter que adaptar o teu plantel ao treinador que tem umas ideias completamente diferentes. O José deu esse exemplo e o João Félix acho que é aquele que diz bem, que, ou seja, o João Félix se casava bem com o Guardiola e com o Simeone. Exatamente, são questões de política desportiva, de gestão desportiva, estás a perceber? Mas para mim é um erro um clube deixar tudo nas mãos de um treinador. E porquê que é um erro? Porque o treinador é sempre o elo mais fraco. Dê para onde der, o treinador é sempre o elo mais fraco. À mínima ou à máxima, depende depois da paciência do clube, dos adeptos e disto, se os resultados não aparecem, é o primeiro a cair. E se tu depois vais buscar outro treinador com ideias completamente diferentes, ou até nem digo completamente, algumas ideias diferentes, vai implicar que tu vais ter que mexer nos jogadores que foste buscar. Vais ter que gastar mais dinheiro. Vais ter que transformar ativos teus em desativos, porque depois não vão ser utilizados pelo novo treinador. Isso aí é uma aula, galera. Isso aí é uma aula. Isso aí foi num podcast lá do Benfica, que o José Boto participou, e ali ele fala algumas coisas que eu sempre falo aqui para vocês. Né? Ele fala um exemplo ali, que não adianta você mudar do Guardiola para o Simeone, não adianta você mudar do Guardiola para o Zé Mourinho, né? Porque você tem um elenco montado e aí você tem uma característica de jogo, um modelo de jogo, uma ideia de jogo totalmente diferente. Então, como é que tu vai jogar com os mesmos jogadores? Não dá. Quantas vezes eu já expliquei para vocês que quando o Guardiola chega no Manchester City, nos primeiros anos ele demora ali para poder engrenar, ganhar, por quê? Porque ele já tinha um elenco montado, então ele tem que renovar esse elenco. E ele não conseguiu renovar. Manda 20 jogadores, traz 20 novos. Não, demorou 1, 2, 3 temporadas para poder mudar esse time e depois o City enfileirou aí, né, títulos de Premier League. Então, quando ele fala do Shakhtar, que o Shakhtar tem um modelo, tem já uma ideia de jogo definido, o DNA do clube é a mesma coisa do Flamengo. Então, hoje, por que o Felipe Luiz está usando muito bem? Porque é um cara muito inteligente e conhece o DNA do clube, sabe como a torcida gosta do time jogando. Então, o José Boto sabe muito bem, né, sobre isso, até fala numa mudança só de um treinador para o outro que gosta de construir o jogo desde lá de trás para atrair, para poder, né, criar nas costas desses marcadores no jogo, e de um outro que já jogava já no campo ofensivo, e aí você tem que mudar os laterais. A gente passa muito por isso, Wesley com Varela, Ayrton Lucas com Alexandro, então cada jogo, como você vai jogar, pede, né, uma característica, são jogadores diferentes. Wesley e Ayrton Lucas de velocidade, né? Varela e Alexandro mais de jogo curto, de jogo de aproximação.
Então, olha como é que são pequenos detalhes. Por isso que eu falo para a gestão profissional, galera. Isso não acontece nessa gestão que passou, que agora já vai ser passado, né? Quem estaria ali, quando você troca o Sampaoli, independente de ter dado certo ou não, você troca o Sampaoli pelo Tite, você está mudando, né, totalmente com os mesmos jogadores. Então isso passa. E outra coisa, quando ele fala de tirar muito o poder do treinador de escolha, é um exemplo. Quando o Sampaoli estava aqui, queima o Sampaoli porque está mais fresco na cabeça, tá? Mas pode falar do Paulo Souza, de outros jogadores. Rogério Ceni, quando ele estava aqui, ele pediu o Paulão, zagueiro, pô. Vocês lembram disso? O Sampaoli, mais fresquinho na cabeça da galera, pediu o Luiz Araújo e pediu o Alan, né? E depois ele vai embora, é demitido, porque ele é o elo mais fraco, e aí os jogadores ficam aí. O Luiz Araújo está dando muito certo, mas o Alan não. Então, olha como é que pega. Por isso que o diretor ele vai pelas características dos jogadores. Por isso que é tão interessante. Nós vamos fazer muito vídeo falando, né, ainda mais sobre o José Boto, vídeos pegando dele, participando aí em podcast. Para poder apresentar para vocês. Deu uma rateada aqui na gravação, mas para poder mostrar para vocês, né, a gente vai fazer. E para fechar esse vídeo aqui, né, depois eu vou fazer em outro vídeo para não ficar grande, mas eu tenho aqui um outro exemplo. Por exemplo, o Alcaraz, né, que o Flamengo contratou o Marcos Braz. Ele já deu uma entrevista, o Marcos Braz, falando que tentou contratar o Alcaraz desde a época do Racing. E aí, por que não conseguiu? Né? Aí não conseguiu pagar, de repente, mais barato, 12, 13, 15 milhões, não sei, lá no Alcaraz, no Racing, mas aí pagou agora quase 25 milhões dele estando lá fora, né, no salto de indo para cá. Então, nesse ponto, o José Boto também fala para a gente fechar esse vídeo de hoje. O maior clube que eu trabalhei foi o Benfica, sem dúvida alguma. A nível... há sempre este problema de quanto mais tempo tu demoras entre a identificação e a tomada de decisão, o preço tem tendência sempre a aumentar. Eles não têm esse problema, porque acabam por pagar o que quer que seja, não é? O que quer que seja. Mas, muitas vezes, quando decidem que vão pelo jogador, já o jogador assinou por outro clube qualquer, percebes? Yeah. Eu, por exemplo, isto para dar o exemplo daquilo que eu acho que os clubes ingleses trabalham mal. Eu, se fosse presidente ou diretor ou dono ou que é de um Chelsea e que alguém me propusesse comprar o Enzo Fernandes por 120 milhões quando 6 meses atrás podia comprar pelo preço que o Benfica comprou, eu despedia o scouting todo do Chelsea. Eu percebo perfeitamente. É? Eu despedia. Para o Benfica foi ótimo que eles trabalhem assim, não é? Mas vamos pensar racionalmente. Faz algum sentido tu pagares 120 milhões por um jogador que 6 meses atrás toda a gente o conhecia e o Benfica pagou 12 ou 15 milhões, ou quem foi por ele? Foi... Tá aí, né, galera? Então isso é um bom exemplo aí, né? Quando ele fala que todo mundo conhecia o jogador e o Benfica pagou 12, 15 milhões. Ele não fala o valor exato. E aí, 6 meses depois, ele foi vendido para o Chelsea por 120 milhões de euros. Então, aí ele fala que mandaria todo mundo embora do scout por conta disso, né? Como é que não mapeou antes, mapeou só agora? Então, esse trabalho que a gente fala que é um trabalho profissional e que o Flamengo vai ter em 2025, que eu acho que vai ser de muito sucesso. Primeiro que você tem um treinador que o elenco gosta, que é muito inteligente, que sabe, né, o DNA do Flamengo, e agora vai ter um suporte de pessoas também inteligentes, né, para poder comandar nesse clube, até na questão de reforço. O Flamengo precisa de um 9. Como é que vai ser esse nome? Vai ser o nome A, B ou C? Não, vai ser por características. Lembra que o Felipe Luiz falou na coletiva? Um atacante que saiba fazer gol, mas que tenha força para poder marcar pressão, que tenha boa relação com bola e que saiba atacar o espaço. Pronto. Dentro dessas características, José Boto, toda a equipe de scout, todo mundo vai trabalhar para buscar opções com essa característica para poder ser contratado para o Flamengo. A partir de agora, vai ser assim que o Flamengo vai trabalhar. Então, eu acredito que possa dar muito certo. É claro, vamos ver na prática, mas isso que a gente fala de profissionalismo. Tá certo? Eu vou terminar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, porque eu quero
que a galera compartilhe bastante esse vídeo para a galera conhecer e entender um pouquinho do Zé Boto e o que vai se passar no Flamengo a partir de 2025. Deixe seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo e mais tarde tem live aqui no canal Bruno Castanha. Tamo junto.